Oi, gente, tudo bem? Eu espero que sim. Como vocês viram no vídeo de hoje? Hoje o vídeo é estude comigo. Eu só não lembro que parte que é, mas é estude comigo. Ignorem que meu quarto é um pouco escuro, porque a luz da minha penteadeira, todas as três bolotinhas, adivinha o que aconteceu? Queimaram. Alguém roubou praga. Brincadeira, gente, tá bom? Porque tinha duas assim, uma aqui e outra ali. Agora só tem essa aqui. Então eu botei o celular direto pra cá. Então por isso que, tipo, tá diferente. Ele era centralizado aqui, botei pra cá. Conseguiram entender? Não, mas é isso aí. Galera, no estúdio comigo de hoje nós vamos estudar sobre português. Que matéria odiada, né, meus amigos? Batam palmas. Nossa, que beleza de matéria. Eu não posso falar nada porque eu sou apaixonada por português, tá? Apaixonada. É minha matéria favorita, abaixo de geografia. Me julguem, mas é minha matéria favorita. Como você consegue gostar de... Eu gosto, gente. É como se fosse quase como uma terapia português pra mim. Apesar de que agora eu estou na finaleira dos estudos, o português em si, pra mim, continua sendo bom, apesar de estar sendo muito complicadinho. Porque tem muita regrinha que não é necessário ter, digamos assim, não é necessário, né? Por isso que eu fiz aqui. Não é que não seja necessário, mas a gente não vai usar tanto na nossa vida, como o exemplo dos verbos. Ser, ir e ar, né? Uma coisa assim, são as três conjugações. Eu não decorei muitas coisas, então pra mim não faz diferença. Apesar de eu gostar, eu não sou pessoa louca de decorar tudo também, tá? Não sou aquela pessoa, ai, meu Deus, preciso decorar, senão eu não vou saber. Não, calma, português não é decoração, tá bom? Já comecei. Uma pausa pra gente escovar meu cabelo. Ó. Uma pequena escovação, fica lindo, né? Fica, né? Olha. Bem brilhoso. Mas meu cabelo não é o foco do vídeo de hoje. Então, assim, eu não decorei nada, nem o uso dos porquês, nem aquele porquê com o quê. Então não precisa decorar o português, tá? É interpretação de texto, o verbo. Mas é que eu odeio, que é muito que eu vou copiar. Depende. A minha professora que eu tenho agora, né? Ela não dá tanta coisa. Tipo, você não vai ela dar tanta coisa pra gente copiar. Eu tô achando estranho e estranhando o meu caderno de português não ter tanta coisa copiada. Na real, tem bastante coisa tech. Mas, por nós estamos na metade do ano, falando isso, eu tenho tema pra fazer. De conteúdo novo de português, aliás. Tá um pouquinho difícil de entender o português, porque o português normalmente já é um pouco complicado de entender, né? Pra você enfiar na sua cabecinha. Mas agora que é mais difícil, é mais avançado, é mais difícil de entender. Ainda, os conteúdos novos, ainda mais que é novo. Que eu nem vi direito o que era, só copiei. Que a professora tinha faltado e ficou uma substituta no lugar, entendeu? Isso aí. Enfim, aí... depende da sua idade, depende do ano que você está na escola, né, meu filho? Que daí você vai aprendendo devagar o português. Que normalmente quando você é pequenininho, lá, primeira, segunda, terceira série, é aquelas folhinhas. Interprete o texto, qual o título do texto, quais os personagens principais do texto, essas coisas. Quando você vai crescendo mais um pouquinho, ali por oitavo, nono, já começam as perguntas mais diferentes. Qual o ponto principal que desenvolveu essa história? Um exemplo. Não é isso, né, gente? Mas é um exemplo. Claro que essas perguntas são mais ali pequenas, né? Tipo, sexto, sétimo ali, mas... né? Vocês conseguiram entender. Então, conforme você vai, né, evoluindo nos anos, você vai estudando coisas diferentes e aperfeiçoando o seu conhecimento em todas as matérias, tá? Isso não interfere em nada, não é só pro português que você vai aperfeiçoando em todas as matérias. Só que, como fazer para estudar o tal do português? Porque estudo é fora da escola. Caso você não... Dentro da escola você lê pra estudar, beleza? Você vai receber o conteúdo. Em casa você vai estudar, você vai ler, você vai ver se você conseguiu entender. Português é o principal. Eu acho que de todas que eu mais debati aqui, que eu mais falei foi ciências até agora, inglês. Acho que eu falei matemática também. Inglês eu tenho certeza, mas em matemática e ciência eu tenho certeza. Que eu falei nos vídeos comigo que eu já fiz até agora. Preste atenção. Se concentrar. Se ciência precisa de uma atenção maior do que as outras matérias, português então nem se fala. Porque português é questão de prestar atenção e interpretar o que você está lendo. Consegue compreender? Porque, tipo assim, o português ele é muito complexo, né? Ele é muito, muito complexo mesmo. Existem vários verbos, várias conjugações, várias coisas que não é necessário você decorar. Mas você precisa saber um pouco de cabeça, digamos assim, pra na hora da prova, ou agora de algum teste, ou na hora de algum exercício, você se lembrar, pô, eu estudei tantos anos atrás porque eu decorei. Mas não é necessário decorar, tá? Não é necessário. Ignore minha mãe e meu pai conversando, tá, gente? I'm sorry. Mas, enfim, como usar e como estudar o português? É praticamente as mesmas regras das outras matérias. Como a matemática precisa, gente, estudar além da escola, o português ainda mais. Mas eu tô falando porque essa matéria favorita. Não, gente, não é isso. Eu tô dando uma de professora aqui, mas é porque, real, são matérias que mais puxam. Matemática, ciências e português são três matérias que
puxam o que pode e o que não pode de ti. Porque são matérias profundas e complexas. Pelo menos ao meu ver é assim, entendeu? Porque, tipo assim, gente, é umas matérias que tu tem que entender o que tu tá fazendo. Porque se tu não entender, não adianta de nada. Geografia, história, arte, inglês, essas outras coisas também. Só que, né? Primeiro fator do português. Como estudar, Andriele, eu não sei como é que faz pra estudar fora da escola, porque eu não gosto de estudar. Tu não gosta, mas é uma coisa que é necessária da tua vida. Não é tu gostar ou tu não gostar. Tu tem que fazer, pronto, acabou. Tipo, é quase que uma obrigação. Por exemplo, eu amo estudar. Me julguem amar português, amar geografia, amar matemática e gostar de estudar. Então me julguem, tá bom? Beijo. Comenta se você gosta de estudar, porque eu sou apaixonada por estudar, gente. Apaixonada. Não é apaixonada. Eu sei que isso é uma obrigação minha e que se eu não gostar, é pior. Deu pra entender? Então, meio que assim, eu me obrigo a gostar. Não é que eu me obrigo a gostar, gente. Ano passado, como eu vivo falando pra vocês, estudo pra mim, ano passado, tinha se tornado a minha terapia. Por que se tornou a minha terapia? Porque ano passado eu tava passando por um problema muito difícil na minha vida. Muito difícil mesmo. E se tornou a minha terapia. Então, conseguindo entender? Esse ano também é minha terapia. Só que não tanto quanto era no passado, porque ano passado eu não tinha uma âncora. Agora eu tenho pra, tipo, meio que me estabilizar e outra coisa pra me chamar de terapia, digamos assim. Porque ano passado eu não tinha nada pra ter como terapia. E estudo uma terapia e eu me dedicava a fazer de tudo pelo estudo. Esse ano não tanto quanto ano passado em questão de terapia. O estudo esse ano não é minha terapia, não vejo como se fosse uma terapia. Outras coisas são minha terapia. Deu pra entender? Tipo assim, um livro é minha terapia, um exemplo. Ler é minha terapia. Sabe, entendeu? Ai, precisa gostar de ler, precisa gostar de escrever pra ser boa em português? Não. Uma amiga minha odeia português com todas as forças. Ela é ótima em português, mas ela odeia português. Ela entende mais ou menos, mas ela nunca vai mal em português, porque ela estuda pra entender um pouco na hora da prova. Então, trazendo o fato de que se você não gosta de português, você não precisa gostar de português pra conseguir entender ele. Você só precisa pensar, pô, eu não gosto de matéria, então é aí que eu tenho que estudar. Como ciências, eu odeio ciências, eu não gosto de ciências. Tenho raiva de ciências, como eu vivo falando pra vocês. Mas eu penso assim, pô, não gosto de matéria, é aí que eu tenho que estudar, dependendo. Porque quando você gosta de uma matéria, entra o conteúdo fácil na sua cabeça, como português comigo. Agora não tá entrando na minha cabecinha porque tá um pouco difícil. Mas, né, tem que se esforçar e tem que se dedicar pra conseguir entender um pouco, pelo menos, do conteúdo que tá sendo explicado na aula. E prestar atenção é fundamental em português. Escrever é fundamental em português. Texto, fábula, verbo, conjugação. Quando você é novo, é presente, passado, futuro, né? Então, aí chega mais lá pro sexto ano, pretérito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito presente, pretérito das quantas, futuro do presente, futuro do passado, um monte de coisa, gente. Que você tem que aprender e ir retratando em casa, dá pra entender? Então, com meu caderno de português em mãos, que é esse lindo aqui, né? Porque assim, eu misturo, gente, obviamente, pelo amor de Deus, eu sou uma ferrapada da vida que não faz nada. Sou uma vagabunda. Brincadeira, não sou não. Então, assim, o que eu aconselho a vocês? Abrem um caderno de vocês, em primeiro lugar. Gente, fica num canto que vocês vão conseguir ler, entender o que vocês estão fazendo e estudar. Se for preciso que você não entendeu, pesquisa no Google e tenta enfiar na sua cabecinha. Não é decorar, é estudar o que você não tá conseguindo entender. E o que você entende também pra você refrescar sua memória no dia que você tiver outra aula de português. Um exemplo, né? Então, peguei um caderno aqui, gente. Tem várias coisas que a gente tá aprendendo, inclusive muita coisa baratinha na cabeça, mas dá pra entender um pouquinho, digamos assim. Então você vai pegar, primeira coisa, você vai abrir esse caderno de português, como o meu tá aberto aqui. Primeira coisa, lê. Lê o que tu escreveu. Ah, mas não gosto de ler. O problema é teu se tu não gosta de ler. Tu tem que ter em mente que tu não gosta. Eu odeio ciência, mas é obrigatório. Eu fazer a ciência. Tipo, não é obrigatório. Tipo assim, eu odeio ciência, mas é obrigatório eu estudar, porque eu não posso estudar naquela matéria só porque eu odeio ela. Vocês conseguiram compreender? Eu odeio fazer tal coisa, mas eu tenho que fazer porque faz parte da vida, gente. Porque a vida não é um morango. Entendeu? Ó, lição de moral que eu tô dando pra vocês agora, que nem tem necessidade. Mas enfim, que eu tô nervosa pro trabalho de ciências amanhã. Inclusive amanhã eu tenho um trabalho de ciências pra apresentar, tá? Me desejem sortes. Tá bom? Me desejem sorte, não sortes, pelo amor de Deus. Enfim, voltando aqui no nosso assunto voltando ao nosso assunto central, que às vezes eu me atrapalho com a minha dicção, perdão. Leitura. O principal, ler e tenta entender o que tu leu e falar pra ti. Acho que eu ui, gente, chegou a dançar, calma aí. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ó, calma aí. Ai, por que não vai? Peraí, gente, calma aí. Calma aí que vai. Ah, bati meu olho de novo, mas enfim. Fecha o caderno e vai tentando memorizar o que tu leu e o que pra ver se tu consegue entender. Português, atenção na aula é o foco.
entendeu? Consistência precisa de atenção, de matemática precisa de atenção. Português é o que mais precisa, porque português é o foco, digamos assim, que é o que... Pra tu conseguir, porque é muita regrinha, entendeu? Da língua portuguesa, da tua língua, da minha língua, da tua língua. É muita regrinha, gente. É muita regrinha, você tem que tentar entender. Mas eu odeio português, eu odeio ciência, nem por isso reclamo. Beijo, acabou o vídeo. Não acabou, não. Não acabou. Você fica até o final, que não acabou ainda. Mas, tipo assim, deu pra conseguir entender um pouquinho? Acho que deu, né? Então, como eu estudo, já se dedica. Vai ler o que tu escreveu. Porque se tu não lê, tu não entende. A vida é feita à base de leitura, meu filho. Tu tem que enfiar isso na cabecinha de porongo. Eu odeio ler. Eu odeio escrever. Ok, mas isso depende do teu futuro. A escola depende do teu futuro. Porque não interessa se tu odeia, se tu gosta ou não. Todas as matérias você vai precisar alguma hora escrever. Tu não vai ficar, tipo assim, com quaderno em branco sem escrever nada. Porque o conteúdo é escrevido, né, meu amor? Vamos combinar? Então, enfia isso na sua cabeça. E é isso, tá? Não também fica assim, tem que decorar seguindo. Não, só estuda. Pra tu saber na hora de alguma prova e algum exercício, tá bom? Português, estudo. O português é tu lê. Literalmente tu lê. Português não tem muito o que falar. É tu ler e tentar entender o que tu leu. E pronto, acabou. Entendeu? É como matemática, mas matemática tu tem que refazer as contas pra você entender. Deu pra entender? Matemática é uma coisa, ciência é outra. Ciência você vai pegar livro, revista, jornais, ler também. Mas o português é o foco do português é o ler e tu entender o que tu escreveu. Não entendi? Google. Pra isso que serve o Google, meu filho. Entendeu? Usa a cabecinha um pouquinho pra pensar. Não gosto? O problema é seu, porque vai fazer parte da sua vida pro resto da vida, então. Entendeu? Teu futuro depende do teu estudo, então. Gostando ou não gostando, é a mesma coisa comigo. Gostando ou não gostando de ciência, eu vou ter que fazer, porque depende do meu futuro. Não tem que fazer, entende? Então é isso, gente. Eu acho que vocês conseguiram entender um pouquinho de como estudar o tal do português. Eu amo português, se você não gosta, eu respeito e entendo, porque muita gente que eu gosto, que eu conheço, não gosta, porque tem raiva, overdose português. Overdose não, gente, a versão, meu Deus. A versão é português. E eu gosto, então tá tudo bem. Assim como tem minha melhor amiga, a gente lá ama, assim. Se eu tenho uma raiva, uma aversão à ciência, e eu amo português, ela odeia português, entendeu? E a gente se respeita tudo certo, porque, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho de como estudar o tal do português, que é basicamente você abrir o seu caderno, chegar em casa, refrescar a sua cabeça do conteúdo que você ainda tá fresco na sua cabecinha, refrescar a cabeça do conteúdo que ainda tá fresco na sua cabeça. É isso aí que eu vou ter pra entender. Mas enfim, espero que vocês tenham entendido, tá bom, gente? Se vocês quiserem, eu trago outros estudos comigo aqui no canal. Estude comigo aqui no canal. Comenta aqui que eu trago de inglês, geografia. E também comenta qual matéria vocês querem que eu traga aqui e esclareça algumas dúvidas. Arrotei sem querer, gente, sorry. Esclarecer algumas dúvidas aqui pra vocês. Mas é isso. Português é basicamente que você lê, pesquisar o que você entendeu e não precisa memorizar. Só estudar, tá bom? Um beijo, que Deus abraço. Tchau!